Equi- Oi, Suzy, pode passar a palavra para ti. Tá bom, obrigada, Tiago. Bom dia, sou Suzane Albers Araújo, arquiteta urbanista e presidente da Associação Catarinense de Conservadores e Restauradores de Bens Culturais, a CCR. Em nome da diretoria da CCR, dou as boas-vindas ao professor Dr. Saulo Guides e aos participantes dessa live. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Após 13 palestras proferidas ao longo de 2020 e iniciadas em abril, este workshop, composto por 2 encontros, o de hoje e o do dia 17 próximo, estará encerrando o ciclo de palestras virtuais 2020 da CCR. Esse ciclo foi proposto para fazer frente ao distanciamento social imposto pela pandemia do Covid-19 e em substituição aos seminários anuais que vinham sendo realizados pela CCR desde 2020. É uma grande honra e satisfação receber novamente o ministrante desse workshop, o professor Dr. Saulo Guides, do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina. A realização do workshop é resultado do grande interesse dos participantes da live, ocorrida no dia 21 de julho deste ano, onde o professor Dr. Saulo apresentou a palestra intitulada Medição e Controle Ambiental para a Preservação de Acervos. Estamos muito felizes pela oportunidade em aprofundar nossos conhecimentos nos sistemas de controle ambiental para atuar de forma mais adequada na preservação dos acervos culturais de museus, bibliotecas, arquivos e instituições afins, baseados em fundamentos técnicos e científicos. Muito obrigada, professor Saulo, por estar aqui nos presenteando desse seu enorme conhecimento e do seu precioso tempo. A CCR agradece imensamente essa grande parceria. Como estamos inovando o ciclo de palestras com esse workshop, temos uma novidade. A CCR estará emitindo certificado aos participantes. Para receber o certificado da participação no workshop, é preciso se inscrever no link disponibilizado no chat do Facebook. Somente serão emitidos certificados para aqueles que tiverem presença nos 2 encontros. Portanto, lembrem de se inscrever no link disponibilizado no chat. Também marquem nas suas agendas que o próximo encontro do workshop ocorrerá no dia 17 de novembro, às 10 horas, pelo Facebook da CCR. Peço licença mais uma vez para rapidamente apresentar a CCR para aqueles que ainda não a conhecem. Além do ciclo de palestras, a CCR vem atuando na defesa do patrimônio cultural e em prol da regulamentação do exercício profissional do conservador-restaurador e do técnico em conservação-restauração. Para que haja êxito nessa luta pela regulamentação da profissão, é fundamental o engajamento e a união dos profissionais, das associações de conservadores e restauradores e das instituições de ensino que formam os profissionais desse país, sob o protagonismo da Associação Brasileira de Conservadores e Restauradores, a Abracor. De modo a evidenciar, valorizar e reconhecer a importância dos profissionais conservadores e restauradores, a CCR encaminhou uma proposta à deputada estadual Luciane Carminati, presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, para instituir o Dia Estadual do Conservador Restaurador de Bens Culturais. A deputada Luciane prontamente atendeu o nosso pleito e protocolou o projeto de lei 328.0/2020 no último dia 8 de outubro. Agradecemos enormemente a deputada Luciane Carminati pela grande parceria. A data escolhida para celebrar o Dia Estadual do Conservador Restaurador de Bens Culturais é o dia 3 de junho, dia que homenageia o nascimento de Aldo João Nunes, o primeiro conservador restaurador catarinense e responsável por disseminar a semente da preservação do patrimônio cultural no estado de Santa Catarina. Estamos todos na torcida pela rápida promulgação da lei
que institui o Dia Estadual do Conservador Restaurador de Bens Culturais. A CCR também divulga notícias relacionadas ao tema da conservação e restauração através do seu Facebook e do seu sítio eletrônico www.accr.org.br. Esse sítio disponibiliza todas as informações relativas à associação, os documentos referenciais da temática da conservação e restauração, os links de instituições nacionais e internacionais da área, além do cadastro dos profissionais associados com seus serviços especializados disponibilizados para consulta de terceiros. E para aqueles que ainda não são nossos associados, venham fazer parte da família CCR. Associem-se. Essa adesão nos fortalecerá como entidade de classe, agregando mais profissionais com atuação na conservação e restauração de bens imóveis, móveis e integrados e da ciência da conservação. Venham para a CCR para ampliarmos as ações em benefício dos associados e da preservação do patrimônio cultural. Associem-se. Antes de passar a palavra para o professor Dr. Saulo Bitz, irei apresentar seu currículo. Engenheiro mecânico, formado em graduação e mestrado pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutorado em ciências térmicas pela Université d'Artois, França, e pós-doutorado no Lawrence Berkeley Laboratory, nos Estados Unidos. É professor no Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina. Tem experiência na área de ciências térmicas, com ênfase em instrumentação. Coordena o Laboratório de Ciências Térmicas, é membro do Laboratório de Meios Porosos e Propriedades Termofísicas e do Centro Brasileiro de Eficiência Energética em Edificações. Atua na pesquisa e desenvolvimento de sistemas de medição e controle na área de ciências térmicas e na área de controle ambiental para a preservação de acervos. É professor nos cursos de graduação e pós-graduação em engenharia mecânica, este último na área de ciências térmicas e metrologia, e no curso de pós-graduação em engenharia civil, todos na Universidade Federal de Santa Catarina. Também atuou como consultor para diversas instituições nacionais. Passo a palavra para o professor Dr. Saulo, lembrando que as perguntas deverão ser feitas através do chat para serem respondidas pelo professor após sua intervenção. Lembro ainda da inscrição no link do chat como registro de presença nesse dia, visando a emissão do certificado de participação no workshop. Um excelente e produtivo workshop. A palavra é sua, professor Saulo. Bom dia a todos, e novamente agradeço aqui a CCR, a Suzane e o Tiago também pelo apoio aqui na continuação desse nosso encontro. Bom, hoje eu vou, como prometido, vou continuar, mas fazendo uma revisão com algumas imagens que eu não tinha colocado na apresentação passada, e já fazendo um gancho que teremos um próximo aí, encontro onde que a gente fecha esse ciclo com mais alguma apresentação. E caso dê alguma pane aqui de queda de link e eu não consiga mais voltar, a gente vai gravar e depois vocês podem assistir esse tema, tá? Então, Tiago, eu não sei se você já consegue passar. Vocês estão vendo a tela toda, imagino? Oi, professor. Não está compartilhado. Não, então, só um minutinho aqui, vamos voltar aqui. Ali, pode okay. clicar ali no Share Agora, Screen. Sim. Uhum. E, só um minuto, e agora? Perfeito, professor, ótimo. Tá bom. Então, aqui só o nosso início. Essa frase sempre acabava sempre colocando: um mau restaurador pode destruir uma obra, um mau conservador pode destruir uma coleção inteira. Então, é claro que o restauro tem importância pela obra, mas o conservador aí tem uma importância grande, né, porque tem uma coleção inteira, né, então uma frase bem interessante dele. Aqui uma rápida passada sobre as causas de degradação, que já vimos, né, a luz, até coloquei primeiro, a gente vai ver isso na palestra seguinte, a questão da luz
e dos agentes biológicos, mas temos, então, temperatura, umidade, poluentes também, né, que são as grandes causas, a ação humana, vandalismo, negligência, o desconhecimento. Então, isso é bem-vindo, vocês estão buscando conhecimento, então, com isso, reduz a degradação, tendo esse conhecimento. Catástrofes naturais, inundações, furacões, terremotos, que às vezes, algumas maneiras a gente consegue minimizar ou proteger um pouco, mas às vezes é inevitável. Guerras, terrorismo, fanatismo, estamos vendo cada vez mais isso. E, por último, um grande problema que temos aí são os incêndios, né, que destroem completamente, né. Aqui, uma leve passada aqui, mas já temos aí, por exemplo, aí Ouro Preto, não foi a primeira vez que aconteceu, isso aqui foi em 2003, aqui os conflitos, né, temos religiosos aí, por exemplo, aqui na Síria, aquele mercado histórico aí em 2012, também temos aqui, agora mais recente, no Butantã, foi o maior acervo ali de cobras, né, e foram consumidos completamente. Mas isso não é primazia só do Brasil, vemos aí, né, a Notre Dame, onde que tivemos essa perda bastante grande, então isso é mundial, esse problema, né. E outro também, por exemplo, aqui foi uma notícia, eu não lembro bem exatamente o ano aqui, mas é o problema da questão aí, que foi questão imobiliária, né, uma pirâmide aí de 4.000 anos no Peru, e então muitos sítios arqueológicos sentem isso, né, aonde que falta essa proteção, né, não só no Brasil, é mundial. Agora, isso tem a adaptação do edifício, do museu, nós temos os prédios antigos e os novos. Os antigos sempre têm o grande problema, sistema elétrico, sistema hidráulico, salas inadequadas para reserva técnica, então é sempre um desafio grande de a gente conseguir ter aí uma maneira de conseguir preservar o acervo nos prédios antigos. Aí pode-se dizer, não, mas quando eu faço um prédio novo, todos os problemas estão resolvidos, porque eu já faço isso adequadamente, mas não é bem isso que acontece. Aqui, segurança contra roubo, tinha esquecido. Porque tem uma questão entre design e funcionalidade, então tem uma briga, entre aspas, aí entre o arquiteto e a parte de engenharia, né? Mas isso requer, então, a atuação conjunta de profissionais. A localização, a disposição, tipo de acervo, controle ambiental. Teoricamente, tudo ficaria perfeito. Na prática, não é isso que acontece. Muitas vezes, a equipe que teria o conhecimento aí da questão do acervo, só toma conhecimento do projeto depois de acabado, ou depois de construído, quando entra. E aí os problemas, o prédio novo se transforma já num prédio antigo. E, então, por isso é importante, na discussão até política, né, dos novos prédios que são para acervos, entrar o profissional, né, essa conjunto dos profissionais, a pessoa que trabalha ali com a preservação, e também engenharia que tenha conhecimento da preservação, que não é tão simples. Então, isso a gente enfrenta aí muitos, eu então tive alguns contatos aqui no Brasil aí de prédios novos que já eram velhos no primeiro dia, né, e claro, um custo mais elevado e sempre fica algo não tão perfeito, né, então temos sempre esse problema. Aqui uma rápida passada de algumas medidas que a gente consegue colocar em prédios antigos e até nos novos. Causa de incêndio, normalmente é carga elétrica muito grande, ou curto-circuito. Vemos um curto-circuito no ar-condicionado. O que acontece é que, quando dá um curto-circuito lá no ar-condicionado, sobrecarrega a linha e só vai desarmar no disjuntor geral. Só que esse disjuntor, ele tem uma potência muito grande, então ele precisa de muita corrente para desarmar. Claro, porque ele supre vários ar-condicionados, né, ligados na mesma linha. Então, por isso a importância de ter disjuntores ou chave geral bem dimensionado e próximos do
consumo. Então, para cada ar-condicionado, por exemplo, ter ali um disjuntor de segurança. Se dá um curto no ar-condicionado, desliga já ali próximo dele, e não sobrecarrega a linha toda, que é uma causa aí de incêndio, né? Claro, fiação elétrica revisada, extintores, saber utilizar os extintores. Isso é porque tem que ser muito rápido. Então, um incêndio, a gente consegue dominar um incêndio nos primeiros minutos, mas se você perde tempo em como que funciona o extintor, já perdeu tempo precioso. Por isso, é uma prática pedir para os bombeiros, quando vem fazer revisão, fazer um mini curso. Na verdade, é só aprender a abrir ele e soltar um pouco do gás. Esses extintores têm que ser trocados de tempo em tempo, então, e eles são jogados fora a carga. Então, para não jogar fora, diz, olha, vamos lá num canto lá e tenta dar abrir ele e dar um jato. E isso a gente pega essa prática, então. Isso é algo que a gente deveria fazer mais nas instituições. Então, uma ideia aí para fazer. Alarmes de fumaça, importante, separar a cozinha, muitos eram as cozinhas juntos, e às vezes usavam cozinha com gás, hoje menos, né, coloca-se micro-ondas, mas era uma grande fonte aí de incêndio as cozinhas. Limpeza e manutenção de calhas, então, nós temos muitas chuvas e as calhas entopem, é difícil de ver quando elas estão entupidas, então tem que pegar no pé das equipes de manutenção, de repente subir lá no telhado, se tem árvores próximas, porque vem a chuva por cima com entupimento de calhas e molha bastante o acervo. Outras, é claro, mais difíceis, né? Portas corta-fogo, sprinklets, que são os chuveiros, né, automáticos, manuais, isolar as canalizações de água e esgoto. Esse é mais simples. Quando tem risco de inundação, sempre colocar o acervo na altura, até parece óbvio, né, superior à maior inundação. Então, ter um histórico de quando houve inundação e não ter o acervo ali. Então, algumas dicas, né, entre muitas que se tem. Aqui já falamos aí sobre a questão da importância, né, de medir temperatura e umidade, que já vimos, né. Então, a temperatura e umidade, ela influencia num tipo de degradação, que é química, relacionada com oxidação e hidrólise. Então, a temperatura influencia na velocidade das reações e a umidade influencia mais como na hidrólise, né, como um agente catalisador ali da hidrólise. Os dois efeitos fazem quebrar as cadeias moleculares. Então, quando estamos tratando aí, por exemplo, de materiais orgânicos, quebra as cadeias orgânicas. Então, com isso, por exemplo, na celulose, ao invés de ficar cadeias longas que dão a resistência ao papel, por exemplo, essa quebra faz ele ficar quebradiço, e é isso que faz essa degradação do papel ao longo do tempo ficar moído, né, puído. Então, é essa quebra devido à temperatura e umidade. Temos outra degradação mecânica, então nós temos aí o efeito da temperatura que vai dilatando o material naturalmente, quando esfria contrai, isso é um fenômeno químico inevitável, e uma maior de todas que é a dilatação higroscópica. Quando eu tenho absorção de umidade no material poroso, ele dilata. E essa dilatação e depois seca, contração, dilatação, contração, vai dando fissuras e vai fragilizando o material também. Então, chamamos aí de degradação mecânica. E, claro, temos uma grande nossa aqui, especialmente o nosso clima, né, de alta temperatura e umidade, é a degradação biológica, especialmente fungos, né, que o velho bolor aí que a gente tanto conhece. Então, ali a temperatura está relacionada com uma taxa de metabolismo, então existe uma faixa de temperatura ótima onde que o fungo adora e cresce mais rápido. E a umidade está relacionada com condições de crescimento. Então, ele precisa ter um certo teor de umidade para ele conseguir crescer. A gente vai ver melhor essa questão da degradação biológica, então, no curso seguinte. Então, tem alguns dados ali que vou passar para vocês.
Aqui já vimos no curso passado uma rápida revisão sobre umidade relativa e absoluta. Então, lembrem como que era aqui. Aqui como se fosse um reservatório de água, onde que eu coloco num ambiente fechado, por exemplo, 1 metro cúbico de ar. E eu vou ter moléculas de água na forma de vapor, essas bolinhas azuis. Por exemplo, eu posso ter aqui 5 gramas de água na forma de vapor dentro dessa caixa aqui de 1 metro cúbico. Se eu deixo mais tempo, vai evaporar mais. Digamos que eu consigo chegar aqui 10 gramas de água na forma de vapor. Se eu deixo mais tempo, eu consigo mais ainda. Por exemplo, chega em 20 gramas. Mas aí eu tento colocar mais um pouco, não consegue. Por quê? Uma relação termodinâmica aí, que a gente não vai entrar, é que o ar ele consegue suportar uma certa quantidade de água na forma de vapor. Por exemplo, aqui um exemplo, que esse ar aqui suportaria aí 20 gramas. Lembrando que o nosso ar aqui, ele tem em torno de 1 quilo o ar. Então, dentro desse 1 quilo de ar, que é 1 metro cúbico, essa caixa aqui, ele consegue aí, por exemplo, 20 gramas. Então, se eu tento colocar mais, ele condensa. Chegou no máximo. Esse máximo é dito a umidade relativa. 100% está no máximo. E a umidade absoluta é quanto ele chegou, 20 gramas. 20 gramas por metro cúbico de ar. E o máximo dele é 100%, ou seja, chegou no máximo. Isso é a umidade relativa. A umidade absoluta, então, é 20 gramas. Quando nós estávamos em 10 gramas, ali nas imagens passadas, eu estava na metade do máximo dele. Então, umidade relativa, 50%. E aí vai. Ali pulou, 25 gramas seria, se fosse 5 gramas, seria então a metade da metade, 25% de umidade relativa. Revisando, umidade absoluta é a quantidade de água em suspensão, a quantidade em massa, né, absoluta em massa. Umidade relativa é a porcentagem que se está do limite que ela consegue suportar de água na forma de vapor. Aqui, agora tem uns detalhes. Como se diz, né, o diabo mora nos detalhes, está nos detalhes, então essa é a parte complicada, tem uns detalhezinhos. Por exemplo, a 20 graus o ar consegue suportar uma certa quantidade de água na forma de vapor. Mas se eu aumento a temperatura dessa caixa para 30 graus, ele já consegue suportar mais. Então eu consigo colocar mais um pouco, sem pingar. Ele consegue, digamos, suportar toda essa quantidade aí. Mas agora, o que acontece se eu resfrio essa caixa? Então, aqui está, mais quente, mais água. Mas se eu resfrio, estava a 30 essa caixa, e eu resfrio essa caixa para 20, o que vai acontecer? Esse ar não consegue suportar aquela quantidade toda. Então, ele transforma em líquido essa quantidade a mais, ou seja, condensa. Essa temperatura onde que começa essa condensação, transformar em gotículas, é a dita temperatura de orvalho. Então, se eu esfrio abaixo dessa temperatura de orvalho, vai ter condensação. Então, aqui nós já tínhamos falado alguns exemplos, né, na passada. Por exemplo, se eu tenho um ar a 30 graus e esse ar encontra uma parede a 20 graus. Então, o que a gente imagina sempre? Eu sempre gosto de pensar, uma bolinha. Eu tenho uma bolha que está a 30 graus, consegue suportar toda essa quantidade de água. Quando essa bolinha encosta, essa bolha, né, de ar com água, na forma de vapor, encosta na parede, ela vai esfriar. Quando ela esfria, ela não consegue mais suportar toda essa quantidade de água. Então, condensa. Condensa na própria parede. Então, porque está próximo, né? Então, a gotícula fica grudada na parede. E é o que eu vejo a condensação. Então, isso que a gente vê, por exemplo, no espelho do banheiro, etc., né? E aqui eu tinha comentado com vocês, é o que estava acontecendo no Museu Cruz e Souza,
há muito tempo, onde que eu comecei, então, esse meu trabalho, era um dos problemas. O que acontecia é que nós tínhamos uma frente quente e úmida, com muita água, né, suspensa na forma de vapor. As paredes do museu internas estavam frias, porque era um período de frio anterior. As janelas abertas, esse ar entrava para dentro do museu e encostava nas paredes frias, condensava tanto que chegava a escorrer água nas paredes, internamente. Então, o que a gente faz para prevenir isso? Quando a gente vê que acontece isso, e a gente consegue até ver, aqui a gente, até comentei, né, no sul, a gente consegue, na região mais do Planalto, onde que começa a condensar nos pisos externos da casa da gente, começa a molhar sozinho, é porque está ocorrendo esse fenômeno. Então, no caso de um ambiente interno, o que a gente pode fazer é fechar as janelas. Não deixe esse ar quente e úmido entrar para dentro. Então, é uma tática. E esse ar quente e úmido não vai se condensar apenas nas paredes. Ele se condensa também nos objetos. Então, pode ser que o teu acervo também vai sofrer uma condensação nele, se esse acervo está, claro, numa temperatura mais fria, né? Então, esse é um risco aí, e aí a gente vai ver o problema da água, né, no fungo, especialmente. Então, tá aí condensação. Aqui, como é que a gente mede? Então, já tínhamos visto, um é o psicrômetro, né? Então, eu tenho 2 termômetros, um termômetro normal, mede a temperatura do ar, um termômetro molhado, então é colocado uma mecha de algodão e molhado esse termômetro. O que acontece? Se o meu ar está seco, mais seco, com umidade relativa abaixo de 100, ou seja, esse ar aqui consegue absorver água na forma de vapor. Então, evapora essa água. Quando a água evapora, esfria, né? Aquele fenômeno endotérmico, né? Resfria. Quando resfria, abaixa a temperatura. Então, quanto mais seco estiver o ar, mais evapora, mais rápida a evaporação e mais baixa fica essa temperatura. Então, a diferença de temperatura entre um termômetro que não evapora, ou seja, a temperatura a gente chama de bulbo seco, bulbo, né, porque é isso aqui, temperatura de bulbo seco é a temperatura do ar normal. A diferença entre um e outro, esse a gente chama TBU, temperatura de bulbo úmido, a diferença de temperatura entre um e outro dá uma informação da umidade relativa do ar. Então, os tipos de psicrômetros, aqui, por exemplo, tem um aqui que tem um ventiladorzinho, esse aqui mede a temperatura normal do ar, temperatura de bulbo seco, e esse aqui tem uma mechazinha dentro do reservatório, que fica úmido. Então, quando o ar passa aqui, evapora. Tem que ter um ventilador para puxar o ar e não formar um microclima aqui, né? E eu meço a diferença de temperatura. Aqui podemos ver, se a temperatura, aqui já é uma questão de prova, se a umidade relativa do ar está 100%, o que vai acontecer é que, na verdade, o que não vai acontecer, não vai haver evaporação dessa mecha. Por que não vai? Porque o ar já está tão úmido, né? A gente está dizendo que a umidade relativa é 100%, já é um dia de chuva, esse ar já está tão úmido que não suporta mais a água na forma de vapor, ou seja, não evapora. É por isso que quando a gente lava a roupa num dia chuvoso, você bota a roupa para secar, ela não seca, porque o ar externo já está na saturação dele, já está 100%, ele não aceita mais água, então não evapora. Como ele não evapora, a temperatura fica igual a outra, ou seja, a diferença entre TBS e TBU é zero, ou seja, umidade relativa 100%. Se eu vou tendo diferenças de temperatura, eu vou sabendo quanto é a umidade relativa. Então, por exemplo, se der 5 graus de diferença entre um e outro, a umidade relativa do ar é 63%. Então, eu tenho essa tabela desse psicrômetro. Eu não sei se vocês conseguem ver a imagem, mas aqui tem um, né? Então, tem aqui acho que eu tenho aqui uma imagem, aqui está a imagem dele, com os 2 termômetros, e aqui a mecha, a gente consegue ver a mecha aqui
de um deles, né, que eu tenho que colocar um pouquinho de água. E outro é o seco, termômetro normal. Muitas vezes tem a bateria, que acaba a bateria, vaza, etc. Então tem o que a gente chama os reco-reco, que são mesma coisa, os dois termômetros, e um deles tem a mecha, que dá para ver aqui, e que eu coloco a água, né? E giro. Então eu giro para dar uma certa velocidade, por isso que é chamado de reco-reco. Até me admirei, achei que era mais barato, peguei um preço aqui, R$400, não é muito barato, mas como é um instrumento de medição, sempre mais precisão, né? Mas é a maneira de a gente medir a temperatura e a umidade. Aqui, não, isso aqui já desuso, né? Os termohigrógrafos de tambor, onde que eu tinha um fio metálico aqui que expande com a temperatura e vai riscando nesse tambor que vai girando, e aqui um fio higroscópico que conforme a umidade ele estica e com isso a caneta vai mudando aqui em cima do rolo de papel. O problema é que eu tinha que estar trocando o rolo, trocando papel, etc, etc, né? Então, isso, claro, ficou já em desuso. Depois, tratamento dos dados, eu tinha um monte de folha de papel, né? Hoje, então, já tem sensores capacitivos, são sensorzinhos pequenos, não peguei um aqui, mas isso que a gente utiliza mais. A precisão deles depende do preço, eu tenho uns muito baratos, mas não tem muita precisão, e tem uns mais caros aí, chega aí $50, $80 cada sensor, que tem uma precisão melhor. Bom, o que eu queria falar hoje para vocês é sobre um dito índice de preservação. Então, o que foi isso? Foi um estudo americano, já de alguns anos, onde que era só analisar o efeito da degradação química, ou seja, oxidação e hidrólise. Como que a temperatura e a umidade relativa influenciam na degradação de um acervo quimicamente. Então, o que eles fizeram? Uma tabela fazendo testes experimentais de degradação acelerada, ou seja, envelhecimento acelerado. Então, pegaram esse ensaio, foi feito com um material frágil, slide colorido. Então, o que eles avaliaram? Avaliaram a perda de resistência mecânica ao dobramento. Então, eles colocaram um material numa dada condição de temperatura e umidade durante certo tempo e viram quanto que isso reduzia já, quando dava indícios, os sinais de perda de resistência mecânica. E aí viram, por exemplo, se eu colocar um material a 50, essa tabela o que é? Aqui em cima a temperatura e aqui a umidade. Por exemplo, se eu colocar um material a 60% de umidade e agora eu ando nessa linha a 22 graus, em 26 anos eu vou ter indícios de perda de resistência mecânica de um slide colorido. Né? E não é que ele vai estar detonado completo, mas já vai mostrar indícios de degradação. Aqui vai um comentário, puxa, mas como é que eles, tanto tempo, né, esperaram 22 anos para poder ver isso, né? Ou aqui a gente vai ver 500 anos, né? Isso aqui é feito em câmaras de envelhecimento acelerado. Então, eles não fizeram a 60% e a 22 graus, eles fizeram com temperaturas e umidade muito mais altas e correlacionam isso por aquelas equações de Arrhenius, que a gente até viu isso no ensino médio, onde a técnica que a gente usa para envelhecimento acelerado. Coloca, então, em condições mais extremas e correlaciona isso por equações, para mim saber se tiver em condições mais amenas, é claro que vai demorar mais tempo, né? Para não precisar esperar todo esse tempo para ver. Mas o que a gente consegue ver aqui? Ó? Que quanto mais frio, se eu vou esfriando o ambiente, melhor. Claro, reduz, então, se eu reduzo a temperatura, eu reduzo aí a oxidação. Com isso, aumenta a minha vida, meu índice de preservação, vai durar mais tempo. E quanto menor a umidade, ou seja, eu vou indo para esse canto aqui, ó, quanto menor a umidade, quanto menor a temperatura, menor é a degradação, menor a oxidação e hidrólise,
dura mais o meu acervo. Bom, então o que aqui que a gente vai já indica isso, né? Que eu devo manter o meu acervo o quanto mais seco e mais frio. Só que isso não é uma equação tão simples. Por quê? Porque se eu manter um acervo muito seco, por exemplo, umidade relativa muito baixa, a gente vai ver isso lá, né? Já vimos um pouco, o problema da contração. Eu vou ter uma contração e o surgimento de tensões. Então, isso pode degradar teu acervo mais do que a própria oxidação e hidrólise. Então, é um balanço, saber o quanto você pode secar o teu acervo. E outra questão é assim, se o teu acervo está num clima onde que tem uma umidade relativa alta, você, ok, vai tirar dele, daquela umidade relativa alta, por exemplo, nós, aqui no nível do mar no Brasil, a nossa umidade relativa média é 80%, 82%. Então, se eu pego dessas condições médias e coloco aí, vamos lá, 40%, eu vou ter uma grande contração, né, surgimento de tensões, etc. Até a gente vai ver ali questões também de fissuras, posso ter aí em madeira, principalmente. Só que assim, o teu ar-condicionado, eventualmente, justamente porque está trabalhando em condições muito mais diferentes da minha condição externa, tem mais risco de pane, além de eu gastar mais energia. E, por exemplo, ele para, por algum motivo, manutenção, etc., e aí o teu acervo vai de 40 para 80, ou seja, dilata de novo. Aí você liga o teu ar, contrai de novo. Aí você tem que tirar teu acervo para empréstimo ou para outro local, expande de novo. Então, você tem um range de expansão e contração grande, mais fissura. Então, quanto mais distante você coloca das condições da média externa, você coloca teu acervo, mais cuidado você tem que ter para ficar mantendo aquilo por o maior tempo possível e avaliando esses problemas, né, de contração e variação. Mesma coisa com a temperatura. Só que a gente sabe que os acervos normais que a gente trabalha, que são acervos higroscópicos de material orgânico, eles são muito mais suscetíveis à variação pela umidade do que pela temperatura. Então, a temperatura até eu posso variar mais, que a contração por temperatura não é tão grande e tão prejudicial. É por isso que nós temos algumas técnicas de preservação que é por congelamento, ou seja, reduzir essa temperatura muito para ir até, às vezes se coloca menos 20 graus. Então, eu trabalhei um pouco junto com o pessoal do Museu Paulista, onde que se foi feito congelamento de negativos de filmes. E a gente conseguiu fazer eles congelar sem variar a umidade. Então, colocando uns tampões, a gente vai ver no parte higroscópica, na apresentação seguinte eu posso trazer alguns dados de alguns ensaios. E aparentemente foi bom. Então, eu consegui usar geladeiras, freezers normais, abaixando a temperatura sem mudar a umidade relativa dentro do pacote. Então, é uma técnica de aumentar. Agora, sim, quando a gente olha aqui, quais são os padrões? É uma pergunta sempre que todo mundo se faz. Qual é o padrão que eu devo deixar meu acervo de temperatura e umidade? Normalmente se diz aí 50%, 50% e temperatura aí 21, 22 graus, ou seja, estamos por aqui, ó, em torno de, vai dar 35, né? Em torno aí de 30, 40, 35 anos por aí. Então, significa que quando eu coloco 50% e 21 graus, que já é uma condição difícil de manter, não é fácil. E já vai durar só 35 anos meu acervo? Não. Isso aqui vai dizer que um slide colorido, nessas condições, em 35 anos,
vai mostrar sinais de degradação mecânica, não que ele vai estar destruído. E um papel, por exemplo, ele não vai durar 35, talvez 10 vezes mais, ou 20 vezes mais, dependendo do tipo do papel. Então, cada tipo de acervo tem uma correlação. Talvez não é 35 anos, talvez é 350 anos, ou talvez 100 anos, né? Então, esse índice, não se pode usar ele como absoluto, mas ele é importante para ter como um critério relativo. Ou seja, será que a minha sala, a sala A, que está numa dada temperatura e umidade, ela é melhor do que a sala B, que está em outra temperatura e umidade? Isso funciona bem o índice de preservação. Eu consigo olhar o índice de preservação e ver qual é a sala melhor, independente do acervo, seja ele filme ou papel ou o que for. Então, essa é a vantagem aí desse índice de preservação. Ok? Bom, aqui, desculpa um pouquinho daí da propaganda, mas é a gente daí que eu comecei a trabalhar, né, que a gente já falou, esse sistema aí de medição aí, deu o nome de Climos, de medição de temperatura e umidade, justamente porque a gente faz, a gente faz agora a medição remota, né, sem fio, e eu mostro no computador o índice de preservação também. Então, é importante entre uma sala e outra ver, né, isso tem servido para isso. Aqui é um exemplo de aplicação que foi bem no início que a gente fez aí junto com o Cruz e Souza, estamos agora retomando isso, como era difícil de colocar sistema de condicionamento de ar, tentar usar as condições mais simples possível, um sistema passivo, né? Quando que eu devo abrir e fechar as janelas para ter o melhor clima dentro. Então, era medido, por exemplo, aqui, ó, a temperatura e a umidade. Aqui é um exemplo, né? Temperatura e umidade fora, 25 graus e 80%, me dava um índice de preservação de 11 anos. Será que é bom eu abrir as janelas ou fechar as janelas? Então, em cada sala era medida a temperatura e umidade e calculado o índice de preservação. Por exemplo, aqui dentro estava com um índice de preservação maior, ou seja, é melhor eu deixar nessas condições, porque ele vai durar um pouco mais do que se eu deixar o ar de fora entrar. Então, eu fecho as janelas. Já nessa ala, aqui foi feito só um teste, né? Por exemplo, se pega muito sol, eu posso ter temperatura muito elevada. Então, o índice de preservação deu menor, ou tinha muita umidade aqui, de algum motivo, né? O índice de preservação menor. Então, abre as janelas. Fazia uma luz lá, um alarme que fazia, opa, está na hora de eu abrir as janelas. Então, é uma aplicação aí do índice de preservação. Paralelamente, aqui foi feito medida a temperatura superficial da parede, onde ocorria esse fenômeno de condensação, e colocava-se também um alarme. Olha, tem risco dessa temperatura e dessa umidade entrar para dentro, encostar numa parede fria, que estava 19 graus, e essa parede estar abaixo da temperatura de orvalho, ou seja, tinha risco de condensar. Então, fecha as janelas, não deixa entrar. E daí torce que não entra nada e que não condense, né? Claro que depois o ideal seria, e aí, se eu quisesse fazer alguma coisa a mais, liga desumidificadores. Então, é uma possibilidade. Claro que depois de um tempo, essa parede vai esquentando, né? Lá fora agora ficou quente, e o teu ambiente lá vai esquentando devagar, e esquenta essa parede, e depois de um tempo ela fica com a temperatura mais alta e não condensa mais. E aí você pode abrir as janelas de novo. Então é só nesse período. Quanto tempo? Depende da massa, da inércia da tua edificação. Então, se as paredes são muito grossas, pode demorar mais tempo. Então, a gente nota na casa da gente que, às vezes, assim, vem uma frente fria ou quente, a casa ainda, por exemplo, vem uma frente quente rápida, mas a casa ainda fica friazinha durante um certo tempo, por causa da espessura da parede. Então, isso é a inércia da edificação. Então, quanto a parede mais grossa, mais tempo mantém a casa fechada, porque ela não esquenta.
E vice-versa, né? Bom, aqui já tinha até comentado, então a gente pode fazer também, por exemplo, aquela questão que eu comentei com vocês no curso passado, quando que eu posso pegar um acervo e colocar dentro de uma reserva técnica fria? Ou quando eu posso tirar da reserva técnica fria e colocar num clima quente? Então, revisão, vocês lembram ainda? Aqui, se não dá uma voltada lá no tema, né? Então, se eu tenho um acervo que está quente, um livro, alguma coisa, e eu coloco lá dentro da reserva técnica, o livro exposto, não é um grande problema. Por quê? Porque lá dentro o ar está frio, ele vai encostar no livro que está quente, e o ar vai esquentar e não acontece nada. O problema é quando eu tiro esse livro, esse acervo, lá que ele está frio e coloco para fora. Por exemplo, aqui no corredor que está úmido. Então, é como eu tirar uma garrafa de refrigerante da geladeira, condensa, né? Então, lembre-se sempre disso, né? É a mesma coisa que a gente vê na geladeira, né? Nunca condensa lá dentro quando eu coloco, né? Condensa quando eu tiro. Então, aqui o que se fazia? Media-se a temperatura e umidade no corredor, calculava essa temperatura de orvalho, e se lá dentro o acervo tivesse uma temperatura abaixo da temperatura de orvalho, eu não tiro o acervo. Então, fazia um X aqui, a pessoa antes de trabalhar passava o olho no computador e via, olha, esse acervo eu posso tirar direto as coisas de dentro, porque não vai ter risco de condensação. Esse aqui tem risco. Aí, o que faz? Do curso anterior, se eu tenho esse problema, eu tenho que ou ter uma anticâmara, que eu também posso fazer esse cálculo, ver se eu posso tirar da anticâmara para cá e da anticâmara para lá, ou outro é botar dentro de um saco plástico e tirar o acervo. Vai condensar externamente ao saco plástico e não entrar dentro do acervo. Ok? Bom, agora, só revisando, lembra que tem um outro problema que é diferente. Quando eu tenho uma caixa fechada com um acervo lá dentro, que eu fechei essa caixa úmida e coloquei dentro da reserva fria. Isso aí tem um risco, né? Revisem lá, né? Por exemplo, que eu tenho uma caixa de, sei lá, com bastante ar dentro e coloco algum acervo lá dentro. E quando eu pego essa caixa cheia de ar úmido e coloco essa caixa fechada dentro do meu ambiente gelado, esse ar dentro da caixa pode condensar. Então, é bem no exemplozinho que a gente viu. Então, aí, o que é bom fazer é deixar a caixa semi-aberta durante um tempo, para esse ar não se condensar lá dentro, tá? Então, qualquer dúvida, revisem a passada lá. Bom, aqui também sobre a questão de meios porosos, já vimos uma passada aí também, rápida. Temos dois problemas, né? Os meios porosos são capilares, né? Quando eu tenho um meio líquido, vamos imaginar isso aqui uma parede de alvenaria, uma parede de edificação, e que ela pode estar aqui dentro da água, porque eu tenho um lençol freático muito baixo, muito alto aqui, né? E a edificação fica com a parte da alvenaria aqui molhado, né? É comum isso, época muito de chuva, né? Então, o que acontece, esse meio poroso, eu posso imaginar como se fossem pequenos tubinhos que tem aqui dentro, como está desenhado aqui, ó. Então, quando eu tenho pequenos tubos, por isso se chama capilares da grossura do fio de cabelo, ocorre um fenômeno de tensão superficial que faz erguer a água. É o mesmo fenômeno que faz erguer a água num pavio ou na esponja, né? No algodão, a água sobe. Então, isso é um efeito termodinâmico, que essa tensão levanta a água até uma certa altura, até ela suportar o peso da água. Então, é por isso que eu vejo sempre numa edificação, eu consigo ver quando ela está úmida, até uma certa altura. Normalmente forma fungo, né? Nessa altura, até onde ela consegue subir, porque eu fico com água até aqui. Então, isso é um efeito do meio líquido, no meio poroso líquido. E essa água que subiu até uma certa altura começa a evaporar. Então, evaporar, digamos que aqui a minha
o meu ambiente interno, eu começo a ter evaporação de água e aumenta a minha umidade relativa do ambiente. É por isso que em porões ou em subterrâneos, né, quando eu tenho uma reserva subterrânea ou qualquer ambiente subterrâneo, subsolo, eu tenho umidade relativa mais alta. Normalmente é esse problema. Eu tenho aqui mais próxima à água, né, líquida, às vezes eu tenho água líquida desse lado da parede, e eu tenho essa água líquida fica aqui na parede e vai evaporando para cá. Então, eu tenho umidade relativa alta. Como é que eu faço para resolver isso? Bom, e tem um outro probleminha, especialmente no litoral. Essa água, ela contém sais. Esse sal, essa água com íons de sal, ela sobe junto nos capilares. Mas quando ela sai aqui no poro, aqui está representado, esse sal não evapora, só a água evapora. O sal fica retido. E aí começa a dar as ditas eflorescências de sais e começam a expandir aqui, destruir o reboco, etc. e tal. Isso a gente vê muito, né? Especialmente o clima litorâneo, mas também em outros climas, né? Esse problema. Como é que faz para resolver esse problema de migração de umidade? Não é fácil, né? Então, podia baixar o nível do lençol freático, fazer valas em volta e baixar, bombear isso aqui, o drenar, né? Com bombeamento, né? Rebaixamento do lençol. Riscos, isso tem que fazer com parcimônia, porque às vezes tua edificação ela não é suportada por estacas profundas, ela é suportada por baldrame, né? Ela fica flutuando sobre o solo. E quando você tira a água daqui do teu solo, esse solo contrai. Quando contrai, abaixa e causa trincas deslocamento da edificação, trincas nas paredes. Então, no final, você piora o problema. Outras soluções é tentar reduzir aqui para dentro. Por exemplo, você pode impermeabilizar o piso, que pode vir pelo piso. Então, colocando algum material aí que seja impermeável ao vapor, por exemplo, tem materiais sintéticos, o próprio azulejo, né, um piso cerâmico, ele bloqueia. Então, passa só pelos rejuntes, mas ali é pouca área de contato. Então, isso já bloqueia bastante. Pelas paredes, tem técnicas que cortar a parede e colocar ali chapas de chumbo ou outro metal que não oxide. Caríssimo. Então, isso é feito em alguns locais aí que querem, né, não tem outro jeito, né, porque antigamente não se fazia muito impermeabilização. Então, se corta, vai cortando por etapas, né, é difícil fazer isso. Aqui na evaporação, então, se tem evaporação, eu posso, claro, minimizar a evaporação. Posso colocar algo impermeável aqui também, na parede, um azulejo, alguma coisa. O problema é que eu começo a aumentar o nível de água dentro da parede e ela sobe mais ainda. E essa água líquida na parede vai dissolvendo, por exemplo, se eu tenho tijolo ou a própria argamassa, e eu vou degradando a estrutura, né, da própria edificação. Então, não é muito recomendável você bloquear muito isso. Você tem que tentar minimizar o problema e deixar essa água evaporar o máximo possível. Uma das soluções, que até tinha um trabalho aqui até da Suzana, da outra Suzana, não me lembro, que usando cal, né, foi feito no museu, até no Museu Cruz de Souza, em outros, usando cal virgem, porque o cal, ele deixa evaporar, e não deixa a água líquida com a chuva entrar tanto. Então, você tem que manter a evaporação ao menos de um lado da parede para minimizar essa água líquida que entra. E você tem tintas também, que são impermeáveis a líquido, para quando chover não entrar água dentro da parede, e permeáveis a vapor, porque você quer que saia o vapor da água. Então, nunca colocar, por exemplo, tinta impermeável a vapor. Tinta óleo. Tinta óleo dá um filme impermeável a vapor. E aí a água sobe mais ainda, degrada mais ainda. Claro, se você tem evaporação, promover ventilação ou desumidificação,
fissuras com a chuva entra, outro problema grave aqui, infiltrações, né, de telhado, calhas, como já fizemos, enfim, é um mundo aí que tem aí por frente, né. Aqui já vimos um pouco, dar uma repassada sobre as ditas isotermas de adsorção. Então, o que já vimos, um meio poroso, né, que é um material aí orgânico, por exemplo, eu tenho os porozinhos que, conforme a umidade relativa do ambiente, eles enchem mais ou menos, conforme o diâmetro dos poros, etc. Então, cada material tem essa curva. Por exemplo, se a umidade relativa do ar, não é a umidade absoluta, isso que é interessante, a umidade relativa do ar for 100%, 100% dos poros ficam cheios d'água. Claro que esses poros aqui não está bem representado, eles são conectados, né? Não é buraquinhos, são canaizinhos aqui, e com diâmetros que variam. Então ele vai enchendo. Se eu tenho 50% de umidade relativa do ar, fica aparentemente aqui pela minha curva, sei lá, em torno de 50% deles cheio d'água. Quando a umidade relativa é zero, nada fica. Então, isso é o dito isotermas. Agora vemos, essa água vem do meio gasoso, não é mais água, não tive contato com o meio líquido. Isso que é interessante. Então, não é que foi, né, o caso anterior era quando eu coloco dentro de uma água líquida. Aqui não, eu deixo no meio ambiente, no ar, e a absorção, ocorre a absorção dessa água. Aqui, agora uma curva da celulose. Então, isso aqui eu tirei de uma literatura, está aqui, desse Padfield. Então, o que ele viu o seguinte, olha, vamos fazer aqui, umidade relativa do ar, 60%. Comum aqui nosso no Brasil, né? 60%, até na verdade é 80%. Vamos fazer 80%. Se a minha umidade relativa é 80%, aqui tem 3 curvas, uma em cada temperatura, 0, aqui deve ser 15 e 30 graus. Vamos fazer aqui 30 graus. Podem ver que não muda muito com a temperatura, por isso que a gente chama isotermas. Normalmente a gente põe uma curva só uma curva média, porque é pouco variável com a temperatura. O que depende é da umidade relativa. Então, a 80% de umidade relativa do ar, se eu tenho uma celulose, aqui vai dar uns 18% do peso dela vai ser água. Um monte. Por exemplo, se eu boto aí 90% de umidade relativa, dá 25% do peso desse objeto em celulose é água. Se esse teu objeto tiver 1 quilo, você deixa ele 90% de umidade relativa. Dias de chuva, etc. e tal, fica 90%. E se ele entrou em equilíbrio nesse 90%, ele demora um tempo, né? Mas ele entra em equilíbrio. Ele vai sempre tender a ficar nesse equilíbrio. Vai ter 250 gramas de água. Então, isso a gente nota, claro, num papelão. Quando está para chuva, você nota que ele fica molenga, molhado. Claro, ele absorveu 1/4 do peso dele é água. É muita água absorvida. Chama absorvida porque é dentro dos porozinhos, né? Então, é claro que quando você vai diminui a umidade relativa do teu ambiente, essa água tende agora a sair, né? Ele demora, né? Mas ele vai saindo porque vai tender a ficar sobre essa curva. E aí que está aquele perigo, né? Por exemplo, agora o teu objeto estava aí a 80% em equilíbrio e você bota num lugar a 40%. Ele vai perder aqui de 17, ele vai tender a chegar a 10, ou seja, vai perder 7% de peso de água. Essa água sai, ele contrai, né? E temos esses nossos problemas. Essa contração, por exemplo, em madeira, o que a gente conhece, né? Claro, aparecimento aqui de trincas, né? De folgas e fissuras. O fato dele ficar dilatando e contraindo tem outro problema, né? Que já comentamos, né? Dependendo do tipo de material, um contrai mais do que o outro, dá tensões superficiais. E essas tensões superficiais levam a craquelamento, né, que é conhecido aqui de acontecer isso, né?
então policromados, etc., muito suscetíveis a isso, a essas variações. Quando a pintura ela é nova, ela não sofreu tanta oxidação e hidrólise, ela tem mais resistência mecânica, então a camada de pintura suporta mais essas variações, etc., sem quebrar. Depois de um certo tempo, o envelhecimento, oxidação e hidrólise quebra as cadeias, né, orgânicas dessa pintura, e ela fica mais frágil, né, como vimos no índice de preservação. E aí ela não consegue mais dilatar e contrair da mesma maneira e começa a quebrar. É o craquelamento aí, né? Bom, repassando o controle ambiental, então, como já tínhamos visto, né, conforto humano depende só da temperatura, basicamente, para baixas temperaturas aí de conforto, conservação, temperatura e umidade. E por isso, o problema, os ar-condicionado normal só controlam temperatura. Para a nossa área aí de conservação, de preservação, precisamos de temperatura e umidade. E aí os problemas, né? Como funciona, por exemplo, nós temos nitrogênio líquido, que é uma maneira, pela evaporação resfria, então é isso o princípio, né, um líquido que evapora, esfria, que é o sistema de ar-condicionado. Então aqui eu tenho aqui um líquido que vai aqui dentro, né, da serpentina, aqui um ar-condicionado de parede, esse líquido, que é um gás aqui dentro, que se transforma em líquido, mas ele transforma de líquido para gás dentro da serpentina, e quando ele evapora, ele esfria a serpentina, e com isso, o ar que vem aqui do ambiente interno, aqui, passado por um ventilador, resfria. Esse ar, quando resfria, ele até condensa, né? A gente já viu isso, né? Esfria, condensa, pinga aqui na bandeja, e vai lá para fora e pinga na cabeça da gente quando está passando na rua. O ar-condicionado de parede, claro, ele tem esse compressor para fazer um ciclo, né, para a gente repegar o ar de novo, ele esquenta, por isso que aqui fora tem uma parte quente, que é o que a gente vê, aquele bafo quente lá fora, né, e aqui a parte fria propriamente dita, né. Esse é um ar-condicionado de parede, daqueles mais antigos, de janela, né, que a gente chama, e ele é fechado aqui, né. O tipo split é a mesma coisa, que agora a gente usa mais, simplesmente é separado, para não ter o barulho tão próximo aqui, então ele é cortado, né? Então fica essa parte lá fora, né? Que é a parte compressora e aqui o dito evaporador, né? Mas mesma coisa, aqui não está aparecendo, aqui condensa a água, então eu tenho aqui, pinga a água aqui, tem uma bandeja aqui e tem que ter um cano que leva essa água para fora. E muitas vezes, claro, tem risco desse cano entupir, etc., e cair a água para cá, então cai em cima do acervo. Às vezes a gente vê ar-condicionado do tipo split que começa a condensar por fora e pingar por fora. É muito comum a gente acabar vendo isso. Não é que é um problema do ar-condicionado. O problema é o seguinte, esse teu ambiente está com muitas portas e janelas abertas, ou muitas pessoas respirando, exalando vapor da água, que o ar está tão úmido que a carenagem do ar aqui, do teu split, claro, ela é fria, porque passando ar frio aqui, ela é fria, que o ar vem aqui por fora e encosta aqui e condensa, transforma em água, em líquido e pinga. Então não é um problema do ar-condicionado, é um problema do teu ambiente, que está muito úmido. Então, se você tiver uma reserva técnica aonde que você nota que está condensando água pelo lado de fora do ar-condicionado, é sinal que está tendo muita entrada de água. Pode até acontecer que no momento que você liga o ar-condicionado, nos primeiros momentos. Então, essa reserva eventualmente estava úmida, bastante úmida e quente, quando se liga o ar-condicionado, ele esfria tudo, esfria essa carenagem e pode dar um pouquinho de condensação, mas depois de um tempo tem que parar. Então, dá uma atenção. Aqui já tínhamos falado, vamos dar uma repassada, então, os sistemas de água gelada padrão, então, de edificações, onde que nós temos lá fora um chiller, que é dito um chiller, um gerador de água gelada, é uma grande geladeira, que agora leva água gelada por uma bomba. Tem uma bomba que leva água gelada numa serpentina, então por isso que é chamado de coil, e aqui eu tenho um ventilador, que é o fan, por isso que é chamado de fan coil, e ele pega o ar do ambiente
passa aqui por esse fan coil, né? Você resfria o ar e coloca o ar aqui para dentro da edificação e fica circulando. E ele pega um pouquinho de ar de fora, que é chamado taxa de renovação. Pela lei, é obrigado, especialmente em ambientes que tem pessoas, pegar uma certa parcela, uma certa taxa de renovação. Então, eu tenho aqui ele colocado uma válvula aqui, um damper que a gente chama, para ficar, uma portinhola, para ficar regulando quanto põe. Tudo funciona muito bem. Agora, nós já vimos isso, um detalhe. Pergunta de prova. Qual é a umidade relativa que sai aqui, nessa saída? Lembram? Vamos acompanhar a nossa bolinha. A nossa bolinha de ar vem aqui um ar quente e úmido, eventualmente, né, que está aqui. Esse ar encosta na serpentina que está gelada, essa serpentina fica em torno de 6, 7 graus. Então, essa bolinha, quando encosta ali, esfria. Quando ela esfria, ela condensa. Então, ela condensa o excesso. Então, pinga água aqui sai um dreno com água, pinga o excesso, e aqui ela sai com o máximo que ela consegue suportar. O máximo que ela consegue suportar de água na forma de vapor é a umidade relativa a 100%. Ou seja, a umidade que sai aqui é 100%. Então, a umidade relativa da saída de um ar-condicionado, tanto faz se é esse ou os anteriores, é 100%. Por isso, nunca coloque nenhum acervo aqui nas bocas de saída de ar-condicionado, porque ele vai ser atingido por um ar que está 100%. E, lembre-se, ar a 100%, curva de Sterese lá, se ele tem um ar com umidade relativa a 100%, o acervo vai tentar entrar em equilíbrio com ar a 100%, mesmo frio, ou seja, absorve um monte de água. E esse teu objeto poroso, teu livro, alguma coisa, vai ficar cheio d'água. E ali tem risco, então, de formação de fungo e degradação por hidrólise. Saídas de como se faz isso. Então, já que o ar sai muito frio e umidade relativa a 100%, o que a gente faz para controlar a umidade? Reaquece ele de novo, né? Lembro também, sempre ao contrário, né? Num ambiente fechado, quando eu tenho uma temperatura baixa e umidade alta, sempre ao contrário, quando eu aumento a temperatura, cai a umidade. Então, é isso que eu faço. Reaqueço o ar. Então, coloca-se uma resistência aquecedora. Então, essa é a forma padrão de engenharia de controle de temperatura e umidade, com bancadas de resistências aquecedoras, para dar esse reaquecimento. E, claro, eu controlo quanto aqueço para aumentar um pouquinho a temperatura e, com isso, eu diminuo a umidade relativa até quanto eu quero. Claro que isso parece, né, que solução mais, né, pouco ecológica, você esfriar para depois aquecer, mas é assim que é feito. E isso tem um custo de energia. Você vai gastar mais energia para fazer isso aqui. Em alguns casos, muito raros, você pode usar o calor que isso aqui gera, porque isso aqui é uma geladeira, né, uma grande geladeira, e que tem a parte quente dela também. Que nem atrás da geladeira da gente fica quente, aqui também sai um calor danado. Você pode usar esse calor com canalização e bombeamento para levar aqui. Em vez de ter resistência aquecedora, você reutiliza isso aqui. Raramente é feito, por causa do custo de instalação, de controle, etc., é feito com resistência aquecedora. Aqui no MARC, a gente fez isso, foi feito, usando esse reaproveitamento. Isso reduz o custo de uso depois, né? Mas tem um controle mais delicado, né? Então, isso é o sistema padrão. Agora, se pergunta, e o desumidificador portátil? Como que funciona? Ele é um ar-condicionado como se fosse de janela aberto aqui, ó. Então, o que ele faz? Pega a umidade do ar, pega o ar aqui, quente e úmido, resfria, pinga na bandeja, esse ar sai frio e úmido,
e ele usa a parte quente para reaquecer de novo. Quando ele reaquece, a umidade relativa cai. Mas então, esse ar sai daqui, ok, mais seco, umidade relativa mais baixa, absoluta também mais baixa, né, porque pingou, mas sai com umidade relativa mais baixa, mas sai mais quente. Então, esse é um problema quando eu uso um desumidificador portátil, é que às vezes a temperatura do ambiente te aumenta. Então, você aí não tem, você tem que começar a ter problemas de oxidação, porque a temperatura aumenta. Mas é bom que a tua umidade relativa diminui. O que já previne, que a gente vai ver, é a questão principal, que é fungos, né? Então, isso é a vantagem. Bom, mas eu posso usar junto com um ar-condicionado um desumidificador? Até pode. A eficiência, às vezes, dos desumidificadores não é alta se você começa a baixar a temperatura. Esse é um problema. Quando você liga junto a ar-condicionado e desumidificador portátil, esse desumidificador só funciona razoável para temperaturas acima de 21, 22 graus. Se você quer baixar abaixo disso, ele começa a ter problema de congelamento, fica tão frio aqui que congela, aí ele tem que parar e descongelar, ou então ele vai perdendo a eficiência. Então é por isso que usa aqueles ar-condicionado, né, com resistência aquecedora, que são normalmente os ar-condicionados centrais grandes. E muitas vezes eu quero a reserva aí a 21 graus, né, reduzir a oxidação, né, então aqui já faz um tempo a gente começou a pensar, puxa, então vamos fazer mimetizando os ar-condicionado central, vamos fazer um ar-condicionado usando um ar-condicionado de janela com a mesma solução, vamos botar uma resistência aquecedora aqui, controlando essa resistência. Então fizemos alguns no início, que usava-se muito de janela, um sistema aqui da resistência aquecedora, o reaquecimento. E aqui foi, isso aqui já faz alguns anos, lá em Belo Horizonte, foi no arquivo municipal, isso aqui era a umidade relativa antes de instalar o sistema, e a temperatura elevada. Quando a gente instalou lá o sistema, olha, conseguimos controlar a umidade relativa bem razoável, e temperatura também. Isso foi alguns, aqui deu um ano e meio aí de monitoramento, aqui baixou um pouquinho, porque estava, acho que foi uma manutenção, alguma coisa ali, mas em geral ficou bastante bom, porque é difícil manter a umidade relativa. A temperatura é fácil de manter, a umidade relativa oscila muito, então ficar aí em 5, 8% de variação já é considerado uma vitória. Depois começou mais com split, né? Aí fizemos também com ar-condicionado, essa caixa colocada na saída do ar-condicionado, também com a resistência aquecedora. E aqui também uma reserva, olha, esse aqui foi surpreendente, uma variação pequeníssima, né, da umidade. Mas é claro, aqui, isso também porque era uma reserva, uma sala pequena, bem isolada, né, de umidade também, a carga térmica e hídrica dela era pequena, então foi fácil controlar. Se você tem muita abertura de porta, ou muita infiltração, muita fresta, eu começo a ter problemas, né? Bom, uma coisa que eu comentei com vocês da palestra passada, o problema desses sistemas de ar-condicionado central, por exemplo, tanto faz um ou outro, essa renovação. O que acontece é que é muito comum no ar-condicionado central, muito comum, mas, quer dizer, infelizmente é comum, parar de funcionar a geração de água gelada. Então, isso aqui não fica mais gelando, mas esse ventilador, ele é independente daqui e de lá. Esse aqui para por algum motivo e esse aqui continua funcionando. Então, ele continua puxando o ar daqui do ambiente e pegando um pouco de ar quente e úmido lá de fora. Quando estava tudo funcionando, não tinha problema. Esse ar quente e úmido passa por aqui, resfria, pinga o excesso e entra para dentro da edificação. Não tinha problema nenhum. Quando pifa essa água gelada, esse chiller, e ele continua funcionando, ele começa a puxar ar quente e úmido lá de fora, e esse ar quente e úmido lá de fora não é tratado, ou seja, ele vai entrando aqui para dentro e encontra as tuas paredes da edificação frias
o teu acervo frio e um ar quente e úmido encostando num ambiente frio, o que acontece? Condensação ou aumento da umidade relativa. Primeiro aumenta a umidade relativa, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, chega a 100% e começa a chover e condensar dentro do teu acervo. É catástrofe certa. E, como eu disse para vocês, já ocorreu e ocorre, e já ocorreu, esperamos que não ocorra mais, em muitas edificações que têm controle com acervo, por causa desse problema. Então, a grande trauma dos conservadores é quando fala em ar-condicionado, meu Deus, claro, porque tem esse risco. E é terrível, porque aí entra água líquida dentro do teu acervo, a umidade relativa fica tão grande, que a gente vai ver que em poucos dias você pode ter fungo. E é a catástrofe, quando você tem, né, infestação assim, né, e pode ser de grande natureza, a infestação. Então, eu não lembro se eu comentei, eu acho que eu comentei com vocês, a gente olhando esses problemas, por isso que é legal, assim, o contato, né, que a gente tem. Infelizmente agora pandemia a gente não consegue ter tanto contato, mas eu vou aprendendo aí com vocês, e o retorno de vocês é importante, dos problemas que vão tendo. Então, embolou um sisteminha que é o seguinte, fica medindo a temperatura da água gelada. A temperatura não é mais gelada, ou seja, deu algum problema, para esse ventilador e não deixa mais puxar ar para cá. Então, é claro, daí o teu sistema parou. Mas não é tão grave, porque ele estava aqui frio, umidade relativa controlada, então parou tudo. Não abra a janela, não abra porta e janela. Por quê? Porque o que vai acontecer é, o teu ambiente está fechado, com temperatura fria e umidade controlada. Parou o ar-condicionado, lá fora está quente, vai começar a aumentar a temperatura do teu acervo, da tua sala. Quando a temperatura aumenta, a umidade relativa é o contrário, a umidade relativa cai. Então não tem risco de aumentar a umidade, tem até risco de diminuir a umidade. Mas não vai diminuir muito, porque você tem sempre infiltração, um pouco, a umidade normalmente se mantém. Então a dica é, pifou um ar-condicionado, ou acabou a energia elétrica, qualquer coisa, não abra porta e janela. Deixa tudo fechado, que naturalmente ele vai esquentando e a umidade vai ficando estável. Um dia, 2 dias, 3 dias, é claro que depois de muito tempo vai começar a entrar água pelas paredes, etc., infiltração, e devagar a umidade relativa vai ficando alta lá dentro, igual lá fora. Mas não dá o risco de chegar a 100%, aquela pane, né, de acontecer isso. Então, essa é a dica, e a gente consegue entender por quê agora, né? Porque, a razão disso, né? O porquê fazer. Uma também é sempre trancar isso aqui. Claro que tem regras que dizem que tem que ser tantos % de taxa de renovação, mas isso é quando tem pessoas dentro. Quando não tem pessoas no acervo, aí não tem nem regra, né? Então não tem razão. E nossas edificações já tem muita infiltração. Nossas janelas não são estanques, então fresta e porta é mais do que suficiente para manter o ambiente com uma concentração ali de CO2 razoável, tá? Claro que se você tem fungo lá dentro, você tem que reduzir também esse teor de fungo, então às vezes de esporos, vamos ver isso. Então, claro, aí uma renovação pode ser importante, mas normalmente você pode ter risco aqui. Então, até dá botar sistemas de controle, que quando a umidade não está alta aqui, está seco o ar, abre mais, quando está úmido, fecha, mas é raro se fazer isso, né? Mas é uma possibilidade de fazer. Bom, ok? Vamos voltar aqui onde a gente estava. Outro item, sílica gel. Por que eu não coloco sílica gel no meu acervo? Sílica gel puxa a umidade e tudo resolvido. Então, a gente tem esses pacotinhos aí de sílica gel. Mas o que é a sílica gel, né? A sílica gel é aqui até, quando ela está molhada, ela fica azul, e quando está, aqui a imagem, mas quando ela fica, tem alguns que mudam de cor, quando ela fica úmida, ela fica vermelha. Mas vamos entender o que é. O que é a sílica gel. Então,
a sílica gel é um meio poroso, mas ele é muito poroso. Então ele consegue absorver não só 25% como a celulose de água, mas ela consegue absorver, às vezes, em massa, quase que 100% do peso dela em massa. Ela absorve, os poros são muito pequenininhos e muito poros, ela absorve muito, né? Então ela tem uma curva ali em massa muito maior. Mas é a mesma cara dessa curva de absorção. Então, inicialmente você seca a sílica. Como é que você faz para secar a sílica? Põe no forninho. Mas e daí? Não, o forninho, na verdade, é porque ele tem umidade relativa hiper baixa. Por quê? Porque você esquentou muito o ar, com isso a umidade relativa caiu muito. Então, se você põe um forninho aí em 80, 90 graus, a umidade relativa já fica 1, 2% dentro dele. Então, não precisa nem botar acima de 100, né? Em cima de 100 a umidade teria uma evaporação por ebulição, mas mesmo aí a 80, 90 graus, a umidade relativa do teu forninho é muito baixa. Aqui, botei aqui, né, num certo valor. Com isso, a sílica vai entrar em equilíbrio com aquela umidade relativa, depois de um certo tempo. Ou seja, ela vai ficar com pouco água dentro dela. E aí ela fica azul, ela muda de cor. Mas, agora vamos ver. Se ela está com equilíbrio, então, mas o que vai acontecendo? Você tira aquela sílica do ambiente, de dentro do forninho, depois de estar nesse ponto de equilíbrio, e coloca ela num ambiente a umidade relativa a 80%, que é o ar ambiente externo. Com isso, ela vai querer entrar em equilíbrio com esse umidade relativa a 80%, ou seja, ela quer se encher de água, ou ela começa a puxar a água do ambiente para encher os poros dela, porque ela sempre quer ficar em cima da curva dela. Então ela começa a absorver a água e vai tirando a água do teu ambiente externo, e até ela entrar em equilíbrio. Então esse é o princípio, né? Agora, o que vai acontecer depois que ela entrou em equilíbrio a 80%, ela se encheu de água, ela para de absorver. Se esse ambiente é pequeno, ele até consegue tirar água suficiente do ambiente para reduzir a umidade relativa do ambiente. Mas se esse ambiente é muito grande, ela tira um pouco de água do ambiente, mas é tão pouco que não muda a umidade relativa do ambiente. Então, não vai acontecer nada com o teu ambiente. A tua sílica vai saturar, ou seja, vai entrar em equilíbrio nesse novo valor, mas não muda em nada. Então, isso é uma razão entre massa de sílica e volume do teu ambiente, para você conseguir mudar alguma coisa. E outro, se começar a ter infiltração de ar e de umidade pelo frestas de janela ou pelo própria parede da edificação, porque as paredes são permeáveis ao vapor, então por isso que entra muita umidade, quando você tem uma diferença de umidade relativa entre um lado e outro, essas paredes são todas semi-permeáveis, né, semi-impermeáveis, então entra água na forma de vapor. Então, se você baixa a umidade do teu ambiente, tem que estar muito bem isolado, porque senão sempre vai estar entrando água. Então a sílica até conseguiu baixar um pouco, você botou lá um caminhão de sílica lá dentro, abaixou um pouco, mas com o tempo ela vai absorvendo e vai entrando água de fora e ela vai umedecendo de novo até entrar em equilíbrio, né? Então por isso que tem que estar secando ela, né, trocando a sílica. Mas vamos pensar em vitrines. Eu posso usar a sílica dentro de uma vitrine que tem um ambiente menor e é mais impermeabilizada, né? Vidro, permeabilizo com algum tipo de revestimento ali que não seja permeável, né? Passo uma tinta óleo onde tem madeira, ou boto um filme plástico que também já reduz essa permeabilidade, né? Então, o que acontece com a sílica? Vamos imaginar o seguinte, eu tinha uma certa quantidade de água na forma... eu coloquei dentro da minha vitrine uma quantidade de sílica. Essa sílica estava... essa vitrine estava úmida. Eu botei a sílica seca, azul, aqui. Então, e aqui está o meu
ambiente. O meu ambiente estava lá 80%. O que vai acontecer? É um jogo entre eles. A sílica começa a puxar a água do ambiente e o ambiente vai cedendo essa água, né, e diminuindo a umidade relativa, até que eles se encontram num certo ponto de equilíbrio. Qual ponto é esse aqui? Se você colocar pouca sílica, não vai baixar muito a umidade desse ambiente. Se você botar, a sílica vai saturar. Se você botar muita sílica, vai puxar esse ambiente para aqui para baixo. Ou seja, vai secar demais a tua vitrine. Então, e aí o que acontece se você seca muito a tua vitrine? Secou o ar da tua vitrine, você tem a tua obra lá dentro, o teu livro, esse livro agora quer entrar em equilíbrio de novo com essa nova umidade relativa. Ou seja, está muito seco, vai perder água. Ou seja, teu livro lá vai secar também. E começa a ter essa contração. E ao longo do tempo vai tendo frestinhas na vitrine, essa sílica vai chupando água e também vai aumentando a umidade, vai aumentando a umidade até que se deixar muito tempo, logo vai estar saturada e volta a ter 80%. Ou seja, o teu objeto lá dentro, quando você coloca a sílica, baixa muito a umidade relativa, aí depois vai subindo de novo. Aí você troca a sílica, baixa um monte, e pode baixar demais. Normalmente você coloca uma sílica ali que tem 1% de umidade relativa, ou seja, pode dar uma grande secada no teu ambiente e contrair um monte esse teu material, dependendo da massa. Então isso é um risco com a sílica. Tem algumas técnicas, que é fazer uma mistura de sílica, sílica saturada com sílica seca. Na verdade, essa mistura é simplesmente você colocar uma sílica que não está a 1%. Uma sílica que está a 50%. Então, ao menos ela vai baixar só até 50%. Já não é tão um risco. Mas é claro que ela vai se saturando depois e vai aumentando depois. E isso, quanto de sílica colocar, é uma pergunta assim, para dizer com exatidão, depende do volume da tua vitrine, depende da infiltração, depende da quantidade de massa de material poroso que está ali dentro. Então, tem algumas dicas de dar, mas sempre é um risco você está colocando a sílica. Aqui eu fiz o pontinho, aqui uma enjambração que a gente acabou fazendo e no fim funcionou, que é o seguinte, que foi feito? Não colocar sílica direto dentro da vitrine, mas feito um recipiente que media-se a umidade relativa do ambiente, da vitrine. Se estivesse muito úmido, eu ligava um ventilador, na verdade, que sugava o ar da vitrine, passava pela sílica e voltava aqui e misturava. E ele ficava ligando e desligando esse ventilador, o sistema de bombeamento, de forma que não ficasse muito seco aqui dentro, ficasse no set point, né, na umidade que eu queria. Aqui foi pensado também se colocar um recipiente com água, se tivesse um ambiente seco demais, eu podia fazer passar por uma água que aqui tivesse a 100% e ficasse regulando para injetar um pouco de vapor da água para regular. Na verdade, não foi com uso lá, a gente não usou isso aqui, usamos só secar, porque sempre o ambiente estava muito úmido. Isso a gente usou numa exposição no Rio, ali do Louvre, que veja, na Casa França Brasil, feito umas caixinhas, depois foi feito aqui um totem colocado por cima para esconder essa caixinha, e tinha os canos aqui, e o ventilador, dá para ver, e uma tampa, e sempre tinha que estar trocando a sílica, porque sempre entrava umidade por aqui, né, era muito úmido, mas a gente conseguiu manter aqui a umidade relativa muito bem, 50% dentro, mesmo que teve um blackout, isso aqui foi em 2002, muito tempo, teve um blackout no Brasil, a umidade relativa explodiu ali dentro do ambiente externo, e mesmo assim o ambiente dentro da vitrine não mudou. Quando acabou a energia durante bastante tempo. Por que não mudou? Olha aqui o que aconteceu, aquilo que eu falava para vocês, como o ambiente estava fechado, na hora que acabou o ar-condicionado de tudo, ele começou a esquentar, com isso a umidade relativa até quis cair dentro da vitrine, mas caiu muito pouquinho, vemos aqui, ó. E
e ficou bom, né, mesmo sem energia. Então, mantenha fechado, essa é a dica. Aqui agora a gente melhorou, ao invés de... O problema era trocar sílica o tempo todo. Então, assim, cada 2 dias tinha que ir lá secar sílica, então e eram muitas vitrines, eram, sei lá, umas 20 vitrines. Então dava um trabalho manual ali grande. Aqui a gente fez um sistema agora que não precisa mais sílica, a gente faz uma condensação usando o resfriamento Peltier. Então, eu puxo o ar da vitrine e reinjeto o ar da vitrine, e aqui eu mando para baixo da vitrine o ar que está mais quente e úmido, mando para o ambiente externo, né? Então, aqui está ele instalado, aqui dá para ver o cano que ele suga o ar, o cano que ele reinjeta dentro da vitrine, e não precisa mais fazer essa troca. Então, tem funcionado razoável. Foi colocado já em algumas vitrines. Isso aqui foi no Museu do Catete, no Rio, é a primeira bandeira brasileira tecida pelas filhas do Marechal Deodoro, e ela está agora em exposição. A gente fez o controle da umidade aqui, porque não tinha como controlar a umidade do ambiente inteiro, né? Então foi feito só da vitrine, e eu acho que não está funcionando lá. Então ela já está bem poída, porque ficou muito tempo sem controle, então já está bem acabadinho. Aqui também, Rose, a gente fez da Nossa Senhora Aparecida, então, do nicho da Nossa Senhora Aparecida, foi colocado aqui embaixo, a gente entra por trás e tem um alçapão, tem um lugar, um espaço aqui embaixo, e aqui que foi colocado o sistema para controlar a umidade, que ela estava degradando também. Então, também foi feito para a primeira Constituição brasileira, então, sempre me dá um medo que dá um pane, alguma coisa, queima a bandeira, queima a Constituição e queima a Santa, eu tenho que ir embora do Brasil. Então, sempre dá um medinho aí. Mas até agora, aparentemente, funcionando, não tive muita reclamação. Vamos ver nessa hora, 11h30. Eu vou deixar isso aqui para a gente ver no próximo curso, tá? Já tem um avançado da hora, e aí a gente continua com essa questão da umidade e equilíbrio, e vemos a questão da degradação por luz e por fungo. Então, não percam. Não, deixa eu ver aqui, tá, vocês estão... Deu certo aqui? Alô? Alô? Espero que esteja funcionando, que não caiu. Acho que caiu. Oi, professor. Oi. Funcionou? A apresentação saiu. Acho que tem que dar o share screen novamente ali. Não, mas eu terminei a apresentação. Ah, perfeito, saiu. Tá bom. Não, eu só queria ver se não caiu a linha no meio aí, mas então acho que deu, né? Não, 100%. Tá bom. Fique à vontade. Bom, eu não sei se a Suzana está aí, mas eu acho que ele também tinha problemas de conexão. Ah, não, ela está aí. Não estou com problema de conexão. Ele via que o Thiago me deixou backstage e eu não tenho como me ativar. Se o Thiago não me ativa, estamos na mão dele. Não tem jeito. Tá. Então, nós temos... Olha, professor, foi fantástica a sua intervenção. Nós temos várias perguntas. E eu vou iniciar com elas, considerando o adiantado da hora, eu não vou ficar fazendo meus comentários, tá? A Carolina Lodi, ela pergunta, ela gostaria de saber qual a fonte da tabela do índice de preservação que o professor apresentou. Esse foi um material do CBPA, tem disponível na internet, da CBPA, Comissão Brasileira, alguém me ajuda ali. Eu tenho também esse material, e isso, então, esse Padfield foi um dos também que fizeram esse estudo, e Rayleigh também. Eu tenho as fontes, mas nesse material do CBPA foi traduzido para o Brasil, e tem uma tabela que tem esse completo. Se ela coloca... Se puder, a gente publica no Facebook da CCR. Tá? O site também, se o senhor puder nos repassar, a gente faz a publicação para facilitar para a Carolina, então, e para as pessoas interessadas, claro. Isso. Legal. Carolina, você coloca CBPA, preservação,
alguma coisa assim, que você vai ver essas apostilas, são disponíveis na internet, são gratuitas. Isso foi um projeto apoiado pela Vita e pela Fundação Vita, da Gina Machado, muito tempo, e isso então foi traduzido, todo o material, um material muito bom, de várias áreas. Então, uma delas é esse aí. Mas eu posso passar depois. Tá bom, ótimo, obrigada. A Márcia Escorteganha, do Museu Histórico de Santa Catarina. Professor Saulo, como fazer para ter um controle padrão de umidade relativa a 50% e temperatura de 22 graus quando em uma reserva técnica passiva, o que não tem o controle ativo de temperatura e umidade relativa climos, e tem múltiplos materiais no acervo, metal, madeira, papel, obras de arte, tela? Márcia, infelizmente, não é possível. Então, em raros momentos é possível. A gente vai ver ali, na continuação, vou falar um pouco sobre os meios passivos que a gente conseguiu fazer, até no museu aqui da UFSC, né, no MARC, que a gente fez um estudo, mas no nosso clima litorâneo, com sistemas passivos, a gente consegue só em algumas épocas, em alguns dias a gente consegue controlar a temperatura e a umidade. Infelizmente, uma grande parte dos dias nós temos umidade relativa muito alta. Então, infelizmente, a gente tem que ir para meios semipassivos, ou desumidificadores, ou meios ativos mesmo com ar-condicionado. Infelizmente. A Márcia continua, uma próxima pergunta dela. Tá bom, vai lá, Márcia. No caso do slide sobre o Climos no Museu Histórico de Santa Catarina, a reserva tinha a maior umidade relativa, 90%, 10% a mais que o restante do andar que tem janelas, que são abertas com mais frequência. Pergunto, se a reserva técnica não cria um microclima por estar quase sempre fechada, e quais são os problemas que podem acarretar nos acervos? Assim, cada local, quando se fecha, cria um microclima, às vezes melhor e às vezes pior. Então, por exemplo, você pode tentar minimizar esse microclima abrindo as janelas, como aquele caso, quando ficou melhor para o acervo. Então, você pode ter horas do dia onde que você tem temperaturas mais baixas e umidade não tão altas, e abre então para melhorar. Então, você pode fazer intervenção. Então, depende da edificação, da orientação daquela sala, dos vidros, você tem insolação direta ou não, então tudo isso vai influenciando o que você tem dentro, desse teu microclima, né? Então, e aí você pode fazer um gerenciamento, mas é difícil às vezes fazer um gerenciamento só no feeling, né? Às vezes tem que estar medindo e entender aquela edificação como é para melhorar. No caso específico, o senhor teria algum equipamento específico para ajudar nisso, ou não? Sim, na verdade é um monitoramento, né? Então, é mais ou menos aquilo que foi, na época, instalado ali no Cruz de Souza. Você monitora fora e dentro, e aí fica fazendo um alarme, ou na tela do computador, uma orientação, olha, está na hora de você abrir as janelas, está na hora de você fechar as janelas, por exemplo. Né? Isso é uma técnica, possibilidade. Ótimo. Tem uma outra pergunta, Salvador, Bahia. Professor, um arquivo de documentos fica num salão comprido. De um lado, uma parede muito úmida e do outro, uma janela que dá para um poço de iluminação e ventilação entre duas casas muito antigas. Nesse poço foram colocados 4 condensadores de ar condicionado das casas ao lado. O que fazer? Sempre você vai ter uma carga de calor desses ar-condicionado, então, porque ele joga o calor para fora, então vai esquentar mais ainda, e tem que ver o que eles fazem com a água que condensou daquelas outras casas, porque aquilo normalmente é jogado para fora. Se eles reevaporarem essa água, ainda vai estar quente e úmido, muito quente e úmido. Às vezes eles jogam só no esgoto essa água, então ela não vai aumentar tanto a umidade, mas você vai estar perdendo por causa que vai estar muito calor. Então, quando você abre essas janelas para esse poço, certamente vai ter um bafo de calor muito grande, então vai te esquentar mais edificação ainda. Então, às vezes é preferível manter fechadas essas janelas
para não entrar esse calor tão grande para a tua reserva. E tentar abrir outras janelas que não dão, não pegam esse calor. Eu não sei se você tem essa opção, né? Então... o espaço aí dele não é muito adequado, né? Não. Complicado. É difícil. A Márcia, de novo, professor. Professor, Tá. como manter o acervo em temperatura e umidade relativa aconselháveis entre os períodos em que quem está fechado contra as horas que tem visitação de pessoas nos museus? Isso também é uma parte complicada, né? Às vezes sempre tem e outras questões também. Por exemplo, às vezes em alguns locais até você coloca controle de temperatura e umidade, mas não pode ficar ligado durante a noite, por causa tem medo de pane, etc e tal. Aí a pergunta, será que eu desligo? Então, será que é melhor eu não ter nada ou eu ter o controle só operando durante o dia? Então, isso, o que vai dizer, é uma resposta difícil de dizer, porque você tem que primeiro fazer uma análise e ver, quando você desliga, quanto vai estar variando, quando você liga e desliga. E quando você liga o teu equipamento, será que... Mas muitas vezes, já posso ir respondendo, muitas vezes que eu vi isso, era preferível você ter ele ligado durante o dia, mesmo desligando durante a noite, do que nada. Por quê? Porque você não deixava ultrapassar níveis de temperatura muito elevados durante o dia. Então, você já limitava um pouco a tua temperatura durante o dia. E durante a noite, quando tem pouca carga térmica, não deixava também ficar, não vai ficar tão frio, nem acaba diminuindo até a variação. Então, isso do ponto de vista de temperatura. Do ponto de vista de umidade, também acaba acontecendo isso. A gente vê a atuação de um controle de umidade, muitas vezes é mais durante o dia, o sistema entra mais durante o dia, porque você está com calor e umidade, então ali você também já controla mais durante o dia. Então, se puder controlar e não deixar chegar em valores extremos, isso já te ajuda, porque se esquenta muito durante o dia, esse calor também fica durante a noite. Então a gente nota numa casa da gente que às vezes fica quente até 9, 10 da noite. Se você, durante o dia, você controla a tua temperatura para não aumentar muito, ela já não vai ficar tão quente lá durante 8, 9 da noite. Ou seja, ganhou já em diminuição de oxidação, reduzir um pouco a temperatura. Então, agora tem que ver se esse teu ar-condicionado sem controle de umidade, que já falamos sobre isso, né? Esse teu ar-condicionado faz abaixar muito a temperatura, se a umidade não sobe demais. Então, isso tem que dar uma monitorada, porque eu não sei se ela está falando, eventualmente falando sistemas de controle sem controle de umidade, só temperatura. Então, monitore isso. Se não estiver acontecendo, tá bom, liga durante o dia e desliga à noite. Mas Obrigada. É bom monitoramento, para conseguir entender melhor a tua dinâmica, né, do sistema. Deixa eu lhe perguntar, é uma dúvida minha agora, né? O senhor fez aquele sistema junto à Catedral Metropolitana, que foi a instalação desse sistema que o senhor está falando, junto aos splits que foram instalados lá, né? Isso. Porque a ideia na época foi evitar, na verdade, a igreja queria diminuir a temperatura dentro do ambiente e os órgãos de preservação não queriam que essa mudança de temperatura, ou seja, diminuir a temperatura, aumentar a umidade, desse algum tipo de interferência nos bens integrados e também nos bens móveis, na arte sacra que tem lá, né? Uhum. No caso específico ali foi instalado, então, um equipamento específico, que eu acho que chama REACs, né? Não é isso? REACs, isso, de reaquecimento. Que a gente reaquece. Não, é porque eu não lembrava exatamente. Isso. A gente instalou dentro dos próprios ar-condicionados junto ali. Isso. Na verdade, é um split normal, mas que dentro tem esse equipamento específico que é o REACs, para justamente evitar esse tipo de diferença e manter essa questão melhorar a temperatura e também evitar que haja degradação do acervo, no caso lá. Foi muito difícil fazer essa proposição, professor Saulo, considerando que ali nós temos um ambiente com muitas pessoas que
que na verdade é, no caso específico, frequentado por muita gente? Sim, eu já deixei claro na época que a gente não ia conseguir um controle 50% perfeito o tempo todo e um consumo de energia bem razoável, porque, não, como se diz, não existe almoço grátis. Se você quer retirar a temperatura e umidade, paga-se por isso em energia. Então, as pessoas exalam, além da temperatura normal, que você tem que tirar, exalam umidade, que você paga por isso em controle. E o outro problema também são as portas, né? As portas ficam abertas. Então, foi feito ali assim, o possível de engenharia, né? Mas, senão, para não ficar um sistema titanesco, teria que ser, né, muito maior, talvez, né? E impossível. Então, a gente fez, assim, uma ponderação entre o razoável, que conseguisse controlar de certa maneira e não na maior parte do tempo, e que não degradasse muito aí o acervo por umidade muito alta. E aparentemente, assim, eu não vou, assim, não está sendo feito um acompanhamento da obra em si lá para ver o que está acontecendo, até tenho curiosidade para ver se a gente está conseguindo. Eu ia lhe perguntar isso, porque há uns 2 anos atrás, até um pessoal da área de conservação e restauração, os conservadores e restauradores, estiveram lá e eles verificaram que, do ponto de vista da conservação do acervo, ele estava adequado. Hoje em dia eu não sei também, né? Então já faz um tempo, e eu também não sei se a catedral tem realmente mantido as manutenções, porque não adianta também inserir um equipamento de ponta, digamos assim, com todas as preocupações relativas, né? Tem todos os protocolos, digamos assim, Sim. Mas não se fazer a manutenção. Por isso, Sim. até eu fiz a pergunta, eu não tenho essa informação. Eu não fui mais contactado para manutenção. Então, É uma pena também. E não tive tempo também. Até eu vou fazer um tempo para dar uma passada lá e dar uma olhada. Até eu, pessoalmente, teria interesse em saber o que o senhor acha disso. Até se puder dar esse retorno, eu acho que seria interessante. Legal. Tenho outra pergunta aqui da Vanilde Ghisoni. Primeiro, quero agradecer pela excelente palestra e pela parceria importante e essencial com o MARC. Gostaria de ter a sua opinião em relação ao consumo de energia. O mais adequado é climatizar pequenos espaços para cada tipologia de acervo ou climatizar espaços maiores que possam receber tipologias semelhantes de acervos que aceitem índice de umidade relativa e temperatura semelhante. Vanildo, uma tendência que a gente está vendo também, não só da conservação, mas também da questão do conforto humano, ao invés de você ter um sistema central de ar-condicionado para um prédio inteiro, é mais econômico instalar sistemas independentes. Por exemplo, os splits hoje estão aí, né? Então, eles até, pode-se dizer, um sistema maior, pode ter mais eficiência energética, termodinâmica, digamos, mas você tem mais perdas, às vezes, desnecessárias. Então, e quando dá uma pane, tudo para. Esse é outro problema. Quando você faz sistemas menores, se você tem pane para manutenção, ao menos é só daquele ambiente menor. Então, do ponto de vista, no final, eu acho que ambientes menores é melhor, você consegue ter mais controle e por essa questão de pane e manutenção, facilita também. Assim, é a minha opinião. Eu gostei muito quando você mostrou as imagens ali do que foi feito nos acervos ali no Rio, da exposição egípcia, a própria Nossa Senhora, né, lá na Basílica dela e outras coisas. Achei super interessante a forma de inserção desses equipamentos, quer dizer, são discretos, são utilizados para alguma coisa, e também o fato de que há possibilidade, sim, dentro dessas vitrines, de se controlar, então, essa temperatura e umidade sem causar nenhum tipo de dano, né, fazer a conservação preventiva, de fato, dela. Eu achei super interessante, gostei muito, eu acho que é uma grande... Eu acho que isso, os splits, são possibilidades que a gente tem de melhorar realmente a conservação dos acervos. E é claro que tudo depende do local, digamos assim, nós estamos no Brasil, se é no norte, nordeste, sul, sudeste ou centro-oeste,
que a temperatura e a umidade são diversas realmente no território brasileiro, e também as condições também que as instituições museais, de uma maneira geral, elas dispõem, né? Às vezes, coisas pequenas, elas são mais simples do que outras. Exato. Professor, como nós estamos chegando já quase ao meio-dia, eu acho que a gente também não quer abusar da sua tempo também, a gente quer agradecer a sua disponibilidade e, sobretudo, essa sua disposição de estar aqui conosco, dividindo esses conhecimentos. São fundamentais, a gente realmente que trabalha nessa questão da preservação de acervos, a gente precisa ter os conhecimentos, digamos, do que existe aí, os conhecimentos básicos, para a gente entender também como essa questão da temperatura e da umidade relativa funciona e o que nós temos disponíveis para poder melhorar as condições dessas nossas instituições museais com seus acervos, e essa oportunidade que o senhor está nos dando aqui de oferecer esse workshop é fantástica, né? Eu agradeço e parabenizo vocês pela iniciativa, muito importante isso para o Brasil e para a nossa área aí de conservação. Ela vai ficar também gravada, mesmo as pessoas que não tiveram a possibilidade de assisti-la ao vivo, elas vão poder assisti-la gravada. E quem quiser pode rever novamente, até porque assim são muitas informações, é importante a gente colocar essas informações de uma maneira mais afixada na nossa cabeça. Né? Tá bom. E aí eu gostaria, também aqui já encerrando, mas sem eu esquecer ninguém, porque eu às vezes acabo esquecendo o nome de alguém, né? Então deixa eu ver aqui no meu... eu gostaria também, então, além de agradecer ao senhor, eu quero agradecer as pessoas que estiveram conosco aqui nessa manhã, né, que foi muito produtiva, e também agradecer à diretoria da CCR, em nome do grupo composto pelo cientista da conservação Tiago Guimarães Costa, pelas conservadoras restauradoras Karen Kremer, Glória Maria Grisar Vilar, Ivanilde Roen-Zoni, e pelas arquitetas Fátima Regina Altoff, Simone Harder e Karina Bazejo, que com muita competência e comprometimento tornam possível a realização desse ciclo de palestras virtuais. O senhor gostaria de fazer ainda alguma consideração final, professor Saulo? Não, acho que é isso. Só convido vocês para assistirem a próxima, que a gente vai finalizar. E agradecer o Tiago ali também para o apoio. Sim, o Tiago é o nosso... O apoio dele é fundamental. Realmente, eu vou enfatizar aí para as pessoas não esquecerem que o workshop é dividido em 2 encontros, o de hoje e o próximo, que será realizado no dia 17 de novembro, onde teremos a continuação do tema iniciado hoje. Muito obrigado, pessoal, pela audiência. Desejo a todos uma excelente e produtiva semana e até o dia 17 de novembro. Um bom dia a todos. Um bom dia, professor Saulo, e até a próxima, viu? Tchau. Até logo. Tchau.